Assim vai falar agora sobre direito, mais especificamente sobre inventários. É um assunto que muitas famílias hoje estão tratando. A gente recebeu alguns pedidos de entrevista sobre esse assunto e nós o trouxemos para o Dr. André Beck, que é advogado e fala para a gente agora sobre inventário. Doutor André, obrigada por receber o Simples Assim. Afinal de contas, o que é um inventário? Então, José, o inventário e a partilha, ele basicamente surge quando há o falecimento de uma pessoa, e aí você basicamente vai fazer um levantamento de qual é o patrimônio dessa pessoa, bens, direitos, dívidas, né? Você faz esse levantamento e você vai transferir esse patrimônio formalmente para os seus sucessores, que na maioria das vezes são seus herdeiros, no caso, né? Então é uma transferência patrimonial, seja ela de bens ativos, né, e de dívidas, para o seu sucessor, para os seus herdeiros. E é obrigatório? É obrigatório. É a formalização, como você tem a compra e venda, né, que é uma formalização, você tem o inventário, que é uma modalidade de transferência, no caso, desse patrimônio, em virtude do evento, que é a morte, no caso, né? Há um prazo desde a morte, no caso? Isso, então, o Código de Processo Civil prevê 60 dias, que é o prazo para abertura de um inventário. Se você não cumprir esses 60 dias, você não vai ter uma penalidade civil. A pena que você vai ter, ela é pecuniária. O fisco vai te aplicar uma multa sobre o imposto que é devido. Então, se passados 60 dias, né, o ITCMD, que é o imposto que é cobrado no inventário, que é 4% sobre o inventariado, você vai ter uma multa de 10%, se for até 180 dias, e de 20% se ultrapassar esse período. Então, essa que é a penalidade de você não abrir no prazo de 60 dias. E tem custo para se fazer um inventário? Sim, o inventário tem duas modalidades. Você pode fazer ele judicial, no fórum, que é o que o pessoal comumente fala, né? Ou extrajudicial, que é o do cartório. O pessoal conhece pelo cartório. No cartório você vai ter as despesas cartorárias e o imposto ITCMD. No fórum você vai ter as despesas forenses, no caso, né, custos judiciais, e também o imposto. A vantagem é que no cartório é muito mais rápido, muito mais célere do que no fórum. Então, por isso que nós orientamos, a maioria das vezes, as pessoas fazerem pelo cartório. A única restrição que se tem, né, de cartório é se houver menor ou incapaz, no caso, então ele não poderia ser feito, teria que ser feito no fórum. E se houver testamento, também se houver testamento também tem que ser no fórum, né? E a terceira condição é que ocorra um acordo, ele tem que ser consensual entre os herdeiros. Se houver um litígio, eles não estiverem concordando quanto à partilha, aí eles vão ter que discutir isso realmente em juízo no fórum. Então, havendo todos maiores, todos capazes, no caso, todos eles concordando e não havendo testamento, pode ser feito em cartório nessa forma extrajudicial. Quem é que fica responsável por iniciar esse processo de inventário ou para dar entrada? Não sei como é que se chama isso. Então, normalmente é o cônjuge ou um filho, no caso, né? Ele é nomeado como inventariante, na maioria das vezes. Ele fica, normalmente a pessoa mais próxima, que ela já está na administração, inclusive, do patrimônio. Então, normalmente ele é nomeado inventariante, e aí ele vai ter essa obrigação, dentre várias outras, de zelar pelo patrimônio, de cuidar desse patrimônio, até que seja feita a partilha para todos os herdeiros. Porque enquanto não houver a partilha, esse bem ele se torna indivisível. Então, o patrimônio é uma coisa só, e aí você vai discutir realmente quem são os herdeiros e qual é o quinhão, né, qual é a parte que cabe a cada pessoa, abatida as dívidas existentes. É um processo demorado, doutor André? Então, na parte de cartório, não. A parte de cartório hoje, 30 dias, 60 dias no máximo. Isso se tudo tiver regularizado, tudo documentado, etc. No caso, a legislação impõe assim, algumas obrigações em termos de documentos. Então, você vai ter que ter uma certidão de óbito, você vai ter que tirar cópia de documentos pessoais, certidão de casamento, certidão de matrícula do imóvel,
certidões negativas, né, da Prefeitura, da Receita Federal, da Fazenda do Estado, certidão de valor venal, né, para você comprovar qual é o valor daquele bem. Então, se você tiver um veículo, documento do veículo. Então, são vários documentos que, tanto no cartório quanto no fórum, são exigidos para você justamente apurar qual é o patrimônio. Se você tiver dívidas também, você vai estar levantando a documentação para comprovar quais são os débitos existentes. E aí você faz dá entrada e normalmente no cartório, eles têm que solicitar, por exemplo, uma certidão negativa de testamento, para comprovar que não existe testamento lavrado. Se houver testamento, ele não permite que se faça o inventário? Ou seja, se há testamento, não precisa do inventário? Não, o testamento, na verdade, ele pode dispor de 50% dos seus bens. Então, necessariamente, vai haver um processo de inventário no fórum, no caso, né, que vai se levantar primeiro a questão do testamento, verificar se ele é regular, como que foi lavrado, se observou todas as formalidades, e aí ele vai estar inserido, né, depois nessa discussão do próprio inventário da partilha dos bens. O inventário é feito só se tiver bens ou se tiver apenas dívidas, também é preciso fazer inventário? Então, existe a possibilidade, não é usual, mas você pode fazer o inventário negativo, que a gente chama, na verdade, para comprovar a inexistência de bens, porque você pode usar até esse documento perante os credores para comprovar o seguinte: olha, foi declarado pelo juízo que não existe patrimônio, né, ninguém herda dívidas, né? Na verdade, você responde até o limite do patrimônio. Então, se você herdou um imóvel, por exemplo, ele tinha uma dívida de IPTU, uma dívida de condomínio, vai vir junto essa dívida e vai responder esse bem por essa dívida. Agora, por exemplo, se você não tem patrimônio nenhum, aí o seu pai vem a falecer, né, e você acaba, o credor quer receber de você comprovando através do inventário negativo que não há bem, você não herdou nada, a pessoa não herda a dívida. Então, é até o limite da herança, ele não ultrapassa o patrimônio que você recebeu. E aí, então, nesse caso, se encerrou aí com a morte, pronto, acabou. Isso, justamente. Tá. Quando um dos cônjuges falece, por exemplo, morre o marido e a esposa fica, e os herdeiros precisam fazer o inventário ou pode esperar que ambos morram? Então, aí é uma faculdade. Às vezes a pessoa não tem condição financeira, por isso que muitos optam pelo juízo, fazendo fórum, que você pode inclusive pedir para recolher ao final. Nesse meio tempo você pode até pedir um alvará para vender determinado bem. Agora, a regra é fazer dentro de 60 dias. Se a pessoa não fizer, tem pessoas que às vezes esperam, tem famílias que falam assim: olha, eu não vou fazer agora, vou esperar a hora que minha mãe vier a faltar, por exemplo, eu faço dos dois juntos. Existe, só que você vai ter uma penalidade de multa, juros, correção monetária e tal, então tem esse encargo a mais. Porque mesmo que venha a falecer, por exemplo, o marido e o outro, e aí a esposa permaneça, não há como justificar, eu vou fazer depois. Não. Se eu espero, eu pago multa. Justamente, e vigora a multa e a lei porque o evento causa mortes é o que gera a obrigação de inventariar. Então, houve o falecimento, aí gerou a obrigação de abertura no caso da sucessão. Tá. Se houver doação dos bens em vida, se aí o patriarca ou enfim alguém diz assim: já distribuí tudo, acabou, não tenho o que inventariar, ou ainda assim precisa? Não, aí isso na verdade já é um planejamento sucessório, né, que a gente hoje faz muito em termos de advocacia, essa parte preventiva. Você faz a doação em vida, reserva o usufruto, por exemplo, vitalício para aquela pessoa, e quando ela vem a falecer, você só vai ao cartório, dá baixa, vamos dizer assim, no cartório desse usufruto, e o bem está livre, né? Hoje muita coisa também que se faz às vezes a pessoa abrir uma empresa, então ela abre uma pessoa jurídica, transfere, por exemplo, o patrimônio dela para essa pessoa jurídica, e você acaba incluindo os sócios, no caso, nessa pessoa jurídica, e com o tempo eles se retiram da sociedade os patriarcas, vamos dizer assim, né? Então você está meio que transferindo esse patrimônio para o seu sucessor através da participação acionária dentro da pessoa jurídica. Então isso é feito hoje, muito usual, para evitar justamente esse transtorno todo, que na verdade é um momento difícil, de dor,
e que você tem que se debruçar sobre a sucessão, a partilha, a gente sabe que muitas vezes, quando os pais estão vivos, né, quando os autores estão vivos, é mais fácil você partilhar. Às vezes, quando ocorre depois do falecimento, às vezes acaba entrando em discussões, litígios, né, por questão patrimonial. Então, hoje a gente tem que prever mesmo, prevenir, vamos dizer assim, planejar a sucessão em vida, né? Tudo que é planejado é melhor. Muito obrigada, doutora André. Eu que agradeço.